E aí, galerinha, batuta, beleza? Bom, vou começar esse vídeo com uma frase bem interessante. Para vocês que nos conhecem dos canais, eu sempre digo que o alumínio não morreu. Digo isso para vocês dos canais e, obviamente, para os meus amigos pessoais, aquelas pessoas que têm contato comigo. Por que o alumínio não morreu? Bem, o fato é que a indústria ela conseguiu atingir um nível de know-how, de desenvolvimento com excelente qualidade, que é muito melhor nós comprarmos um quadro bem construído em alumínio do que um quadro com construção duvidosa em fibra de carbono. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então presta atenção nesse vídeo de hoje, assista até o final que eu vou passar informações importantíssimas para você escolher uma excelente bicicleta. Seja para começar no mundo das competições, seja para você desafiar os seus amigos nos tão sonhados cons e, obviamente, uma bicicleta com atitude. Soul 3R1 edição Rio do Rastro. Fica muito atento que essa bicicleta é fabulosa, tem informações aí bem interessantes, bem importantes, que vai fazer com que você se apaixone por essa bicicleta. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreva no canal Pedalares, se inscreva, não se esqueça também de acionar o sininho para você não perder as nossas atualizações. E é óbvio, né? Vem aqui no Instagram, nos siga, @pedalares. Nós passamos conteúdos exclusivos também direto lá no Instagram. Então vai lá, se inscreva, compartilhe o canal Pedalares com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, beleza? Então presta muita atenção que eu acho que é muito importante a gente se municiar de certas informações para que a gente possa comprar em momentos de pandemia, de valor de bicicleta alta, uma bicicleta que você não vai ter necessidade de fazer investimentos futuros. Espetacular, comprou, pode começar porque é uma bike de atitude, beleza? Então preste muita atenção que hoje nós vamos falar de um verdadeiro bólito construído em alumínio de alta tecnologia, beleza? Segue o vídeo! Quando eu digo que o alumínio não morreu, eu estou falando especialmente de uma bicicleta do porte da Soul 3R1 Aero. Presta atenção, Aero. Mas por que essa diferença toda? Bem, é uma bicicleta extremamente leve. Nós estamos falando de uma bicicleta construída com liga de alumínio X6 Ultralight. Presta atenção nisso. Alumínio X6 Ultralight. A construção desse quadro ele é impecável. Por si só, o alumínio X6 já eleva a construção da bicicleta a patamares muito elevados. Outro fato muito importante que a gente precisa entender é que os quadros em alumínio da Soul possuem a tecnologia Smooth Welding Plus, ou seja, é aquela tecnologia onde as soldas elas são lixadas com acabamento primoroso, impecável. Eu te digo mais, tá? Essa bicicleta, quando você chegar no pelotão, a galera vai falar assim: poxa vida, que bike de carbono louca! Exato, porque as soldas têm um acabamento tão primoroso que vão fazer com que as pessoas, melhor dizendo, vão achar que essa bike é em fibra de carbono. Isso tudo para conferir. Melhor qualidade, um acabamento impecável, uma bicicleta de altíssimo padrão, excelente qualidade, baixo peso. Obviamente construído com ligas de alumínio aí, X6, com tubos de espessura variável. Os formatos dos tubos são formatos em forma de gota para maximizar o menor arrasto aerodinâmico para entregar para você a melhor potência e rigidez. Bom, falando em rigidez, nós precisamos entender que os metais, as ligas metálicas, possuem uma isotropia mecânica. Jailson, mas o que é isotropia mecânica? Bem, isotropia mecânica é onde as ligas metálicas, onde todas elas têm a mesma isotropia. Bom, nós falamos disso porque todos os metais eles têm a mesma elasticidade em todas as direções, seja na vertical ou na horizontal. É lógico que depois passado por os processos de laminação e forja, esses tubos podem ter dureza e resistência variável. No caso, todas as ligas metálicas, elas são, presta atenção nisso, são bicicletas mais rígidas do que as bikes de fibra de carbono. Bom, ninguém vai falar isso, nenhuma indústria vai falar isso, mas as ligas metálicas, os quadros construídos com boa qualidade em alumínio, são mais rígidos do que fibra de carbono. Você já percebeu que nenhuma indústria fez um anúncio de que esta bicicleta aqui é 15% mais rígida do que meu modelo de alumínio? Não. Eles vão falar o seguinte, que o lançamento atual é 15, 20%
mais rígido do que a construção em fibra de carbono passada. Nunca em relação às ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são mais rígidas e por isso só nós temos uma bicicleta, uma 3R1 Aero, uma bike de sprint para sprint de arrancada, aquela bicicleta onde você, como a gente costuma dizer, quando a gente torce o cabo do guarda-chuva, ela vai aceitar. Bom, além de tudo isso daqui, aqui nós temos uma pintura exclusiva única, talvez uma das únicas marcas do mundo que estão fazendo hoje as bicicletas com pintura dentro de casa, sem, o que eu falo dentro de casa, não é pintada na Ásia, na China, onde quer que seja. A pintura é produzida aqui no Brasil, uma marca brasileira que está fazendo uma homenagem mais do que fabulosa à montanha mais clássica, mais famosa do Brasil, que é Serra Rio do Rastro, né? Eu estou louco para conhecer essa montanha, pode ter certeza que um dia a gente vai para lá pedalar e subir essa montanha fabulosa. Bom, a pintura foi espetacular, esse misto de azul com preto com branco, na verdade são cores frias, que é óbvio, né? Estamos falando de uma montanha ali do sul do Brasil. Então nós temos aqui o frio que nós tanto esperamos ao subir uma montanha lá no sul. Bom, cores fabulosas, acabamento impecável, voltando aqui a parte da pintura. Uma das únicas marcas do mundo que utiliza tinta à base d'água para fazer o acabamento. Não utiliza solvente. A Soul está fazendo isso, inclusive, nas ligas de alumínio, não somente em carbono. Estou entregando uma bicicleta com muita atitude, com qualidade e ecologicamente correta. Presta atenção nesses detalhes. Nós temos os tubos aí, como dito anteriormente, desenhados para te entregar o máximo de potência. Desde a parte traseira, desde a parte frontal com garfo full carbon, maximizando conforto. Carbono na frente, é óbvio. E, obviamente, reduzindo o peso. Nós estamos falando de uma bicicleta que pesa apenas 8,9 quilos. 8,9 quilos. Então, presta atenção que é uma bicicleta muito mais leve do que a gente pode imaginar, beirando aí, obviamente, as bicicletas em fibra de carbono. E a Soul fez a opção de escolher um excelente grupo, que é o SRAM Rival, de 22 velocidades. São duas coroas com 11 marchas atrás. Então nós temos aqui 56,32 na frente de coroa e atrás 11,28. Ou seja, marcha para você não ter problema em qualquer subida, arrancada, torque, pelotão. Tudo de bom. Bom, eu já usei SRAM por as minhas duas últimas bicicletas foram utilizadas com tecnologia SRAM. E te digo mais, o sistema Double Tap que a SRAM usa é fabuloso. Onde aquele botãozinho, o menorzinho, faz o papel de tanto para subir marcha quanto para descer. Isso aí é algo fabuloso, você não precisa estar esticando o dedo, esticando a mão, principalmente naquela pegada baixa do guidão. É só você esticar o dedinho, com o dedinho apenas você tanto sobe quanto você desce marcha. Isso é fabuloso. Bom, vamos passar para as rodas, né? A Soul escolheu aí as rodas Brave, que são também da Soul, modelo GR35. Esses modelos são construídos em uma roda construída com área alumínio, perfil de 35 milímetros, que vai te dar aí um efeito aerodinâmico de uma roda de 50 milímetros. Outro detalhe, são rodas rolamentadas, 2 rolamentos na roda dianteira, rolamentos selados, 2 rolamentos na roda dianteira e 4 rolamentos na roda traseira. São 2 no corpo do cubo e 2 no free hub. Qualidade, desempenho, baixo custo, tudo isso para entregar para você a melhor bicicleta. Bom, nós falamos aí do quadro, nós já falamos das rodas, nós já falamos do grupo. Agora a gente precisa entender o seguinte, que a Soul ela não economizou nos pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que vale a pena a gente se atentar ao que a gente está comprando. Por quê? Isso vai impactar muito na qualidade e se nós tivéssemos que repor essas peças futuramente, ou melhor dizendo, comprar uma bicicleta para colocar essas peças, vai ficar muito mais caro, tá? Bom, o fato é que a Soul, além de ter um quadro aero, o canote também é aero para, obviamente, reforçar toda a atitude da bicicleta e o efeito aerodinâmico todo que a bicicleta tem. Outro detalhe foi a utilização de uma das melhores marcas de cilindro do mundo, que é a Cellitalia, a italiana Cellitalia. Isso é algo fenomenal, que normalmente as marcas, a maioria dos fabricantes de bicicleta, economizam nesses detalhes. E outro detalhe, nós não estamos aí falando apenas no cilindro italiano Cellitalia, não. Nós estamos falando de uma fita de guidão também da italiana Cellitalia. A maioria delas, como dito anteriormente, vão comprar peças de baixo custo para entregar para você um produto mais barato para a indústria e não para a gente.
reduz a qualidade para a gente para poder ir botar mais dinheiro no bolso. Mas a Soul não fez isso. A Soul colocou nos mínimos detalhes os melhores produtos para a gente ter o melhor equipamento. Outro detalhe fabuloso que eu já falei foi a colocação também do pneu italiano Vittoria, modelo Zafiro Pro, construído em Kevlar, 700 por 25. Cara, eu já usei esse pneu e eu vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, é o melhor pneu do mundo. Ele superou o Continental Gator Skin. Vou te falar por que ele superou o Continental Gator Skin. É um pneu praticamente infurável, só que a rolagem dele é melhor que o Gator Skin. O Gator Skin é um pneu muito parrudo, mas ele trava, ele segura em contato com o solo. O fato é que com o Vittoria você pode utilizar pressões bem menores do que a gente costuma usar com qualquer pneu. E outro fato falando em pneu, porque saiba, porque roda e pneu também são tubeless. Ou seja, você tá afim aí de colocar líquido selante, então tá beleza, tá pronto, roda tubeless com pneu também tubeless. Outro detalhe, quando a gente começa a perceber o poder dessa bicicleta, a gente já começa a verificar certos detalhes aí muito interessantes. O acabamento do quadro, integração aí de espaçadores e avanço, aquela harmonia perfeita, a colocação de cores, o desenho dos tubos, o formato do triângulo traseiro em relação ao encaixe do tubo do cilindro, é uma bicicleta fabulosa. O movimento central dela um pouquinho mais elevado, tudo isso aqui para favorecer a nossa arrancada, o nosso torque. Bom, cara, você está querendo saber quanto custa essa bike? Presta atenção, R$ 9.990 essa bike custa, certo? Você pode parcelar em 12 vezes, a Soul vai enviar para você com frete grátis, consulte aí www.soulcycles.com.br e além do mais que você já pode aí também resgatar os seus Soul Points, né? São 5% aí para você fazer o resgate de pontos. Comprou uma bicicleta com excelente, aliás, o melhor custo-benefício entre todas as road bikes. E não coloco apenas essa bicicleta como o melhor custo-benefício das marcas nacionais, porque as outras marcas nacionais elas vão ter que se arrastar muito para chegar ao ponto de qualidade de uma Soul. Tá? Qualidade de quadro, construção, tubulação, acabamento, pintura, sem falar que a Soul não usa adesivo não, tá filhinho? Não, tudo é tinta, não tem adesivo. Você imagina que eu falei anteriormente aqui que as bicicletas elas utilizam pintura à base d'água? Para que isso? Redução de peso, em média uma pintura pesa em torno de 200 gramas, uma pintura pesa num quadro 200 gramas. A Soul tem uma pintura com aproximadamente 70 gramas, por isso que nós temos uma bicicleta aero com tubos superdimensionados, pesando apenas 8,9 kg. Você vai me fazer uma pergunta, mas Jailson, e com relação a freio a disco, essa coisa toda que está vindo, que a bicicleta não vem com freio a ferradura? Bom, eu já fiz vídeos anteriores de como você pode potencializar a frenagem num aro em alumínio. É muito diferente você comparar uma frenagem com aro em carbono, com freio ferradura e um aro em alumínio. O poder da frenagem no aro em alumínio é muito superior a um aro em fibra de carbono. Então você tem os pontos com relação à roda Bravia GR35, que é um aro em alumínio com parede, ou seja, vai potencializar no máximo a sua frenagem. Isso é um ponto muito favorável. Outro fato é que você consegue ter um custo menor de manutenção menor, baixo peso, certo? E você tem uma qualidade de visual limpo das clássicas bikes mundo afora. Com tudo isso, digo para você, cara, esse vídeo ele realmente foi muito bacana de fazer, porque a gente sabe que uma marca nacional brasileiríssima, homenageando as grandes montanhas do mundo, mas com ênfase nas grandes montanhas nacionais, Rio do Rastro, a mais famosa, com uma pintura fabulosa, uma bike com atitude. É como se a gente chegasse no pelotão, desse um tapa na cara da galera, assim, cheguei, ponto, e acabou. Cheguei com a minha Soul 3R1 Aero, bora pra cima, bora escalar, porque ela sobe também muito bem, bora sprintar, e você vai dar na cabeça da galera naquele torque final. Naquele momento final de chegada, se você apertar, ela responde. Quando você tiver necessidade daquele gás a mais, a Soul 3R1 vai responder e você vai dar na cabeça da galera. É isso aí, 9.990, uma bicicleta com 22 velocidades, roda com 35 milímetros, quadro aero, uma bike aero linda de morrer, com atitude. Sem falar que é garantia vitalícia, né? Garantia vitalícia, cara. Então você está esperando o quê? www.soulcycles.com.br. Vai de Soul 3R1 Aero que você vai ficar muito bonito na foto.
Aquele grande abraço, boa compra, diversão garantida, custo minimizado, porque Speed tem um custo de pedal muito menor do que mountain bike. Tá aí a bike para você começar nas competições, para você começar uma diversão em alto estilo e ficar bonito na foto. Valeu, abraço!